Olá, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los aqui no canal. Sinta-se à vontade, sinta-se abençoado através dessa palavra. E hoje, primeiro dia do mês, 1º de março, estou aqui com você, dedicada, empenhada a ter esse momento de conexão e reflexão com Deus. 1º de março. No secreto com Deus, você é gerado em verdade. Devocional 61 de 366. Leitura bíblica, Marcos capítulo 6. E a palavra-chave é intimidade. E as anotações que irei fazer. A palavra-chave de ontem foi descansar. Jesus está em busca de homens e mulheres capazes de dormir em meio à tempestade. Creia, Ele está no controle. E hoje nós iremos falar sobre conversando com o Pai. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15, capítulo 7. Uma das maiores maravilhas que Deus nos concedeu é a possibilidade de conversarmos com Ele por meio da oração. Como filhos, temos o total direito e liberdade de pedir. Contudo, só receberemos se orarmos segundo a vontade de Deus. Muitas vezes, fazemos da oração apenas um meio de pedir coisas a Deus, mas o fato é que devemos utilizá-lo para nos relacionarmos com Ele. Isso inclui falar e ouvi-lo. Devemos expressar nossa gratidão e amor, rasgando o coração para o Pai, contando a respeito de nosso dia, expectativas para o futuro e apresentando a Ele os nossos pedidos. Quando oramos, estamos dizendo que Ele é a nossa prioridade. Sabe que o Pai tem diversas formas de responder-nos, portanto, nem sempre é o modo de que imaginamos. Contudo, tenha certeza de que Ele nunca o deixará desamparado. Tenha aprendido que Deus faz do jeito dele e sempre muito melhor do que poderíamos imaginar. Entendo que Deus ama tanto seus filhos que se alegra profundamente ao ser buscado em oração. Dessa forma, construímos mais intimidade, tornando-nos sensíveis à sua voz. E, consequentemente, abrimos portas para uma vida relevante, caminhando no centro da vontade de Deus. Você tem o hábito da oração? Ela é um dos princípios primordiais de uma vida íntima com Deus. Eu fico maravilhado ao lembrar que temos um Pai que deseja se relacionar conosco. Isso me leva a viver de fato a minha intimidade, pois quando mais perto do Pai, mais convicto do meu propósito e destino eu fico. Saiba que nada mudará na sua vida se não houver intimidade. Nada mudará na sua vida se não houver intimidade. Quanto mais intimidade temos com Deus, mais provamos da sua vontade. Amém, pessoal? Eu quero agradecer por esse dia, 1º de março, que o Senhor venha na frente de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. E que o Senhor venha abençoar grandemente esse mês, ó Pai. Abrindo as portas que precisam ser abertas, fechando as que precisam ser fechadas, ó Pai. Dando a vitória a cada um. É o que eu te peço, Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado, Jesus. E te agradeço por esse dia. Amém? Bom, vamos para o capítulo 6 do Marcos. E aproveita, pessoal, para você que está aí do outro lado, está se sentindo tocado, edificado através dessa devocional, não deixe de se inscrever no canal, ok? Comente e compartilhe para demais pessoas. Jesus é rejeitado em Nazaré. Marcos 6. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga.
E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãos não vivem aqui entre nós? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admirava-lhes da incredulidade deles. As instruções para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando-lhes. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fica ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Capítulo 14. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. E ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e mantinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que os Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia. A filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser, e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato a entregou à jovem, e essa por sua vez a entregou à sua mãe. E os discípulos de João, logo que se souberam disso, vieram e levaram o corpo dele e colocaram num túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Então foram no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela,
porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem você mesmo de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. Para que os distribuíssem. E então repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Versículo 45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até eles, onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante. E eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Jesus cura em Genezaré. Versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviram que ele estava, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos. Punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixassem tocar ao menos na borda da sua roupa, e todos os que tocavam neles ficavam curados. Amém? Até o versículo 56 do Marcos capítulo 6. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha falado ao seu coração. E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. Fiquem com Deus.